Muito bem. Quem já ouviu falar do dispensacionalismo progressivo? Pode levantar a mão, bastante gente. Joia. Ele é uma proposta que está dentro do dispensacionalismo, e assim como outras vertentes, o dispensacionalismo não se apresenta assim de um modo uniforme, justamente por causa dos pressupostos hermenêuticos do dispensacionalismo, que não aceitam um modelo pré-fabricado que guia a hermenêutica, mas ao contrário, pela exegese, o sistema doutrinário é formado pela sua própria proposta e pela limitação humana no campo da compreensão das Escrituras. É claro que nós chegamos a algumas interpretações diferentes. Mas é claro que para dizer que é dispensacionalista, tem que ter pilares em comum que abarcam todos os modelos. E dentre esses surgiu aí de algumas décadas para cá o dispensacionalismo progressivo. E ele traz assim uma proposta muito interessante, especialmente depois de um século de debate entre dispensacionalistas e aliancistas. Por quê? Porque ele parece trazer uma proposta conciliadora, né? Depois de décadas brigando por causa de texto aqui, por causa de posição ali, chega alguém e fala, peraí, tem um meio do caminho aqui. É claro que é interessante. E a gente quer dar ouvido, a gente tem toda boa intenção de ouvir uma proposta que demonstre aclarar pontos obscuros ou pontos de impacto, de crise entre posições. E qual é o problema? O problema é que o resultado final nem sempre consegue fazer jus não só às Escrituras, mas à própria lógica. A gente vai entender isso. Mas não sei nada do dispensacionalismo progressivo e vou ouvir agora de alguém que não é. Então entra na internet. Infelizmente nós não temos livros em português ainda traduzidos, né? Tem os proponentes do dispensacionalismo progressivo, tem vários livros. Ele mais ou menos que nasceu, ou pelo menos foi assim, mais formado dentro do próprio Seminário Teológico de Dallas, que é um bastião, né, do dispensacionalismo, e foi lá que surgiu mais consistentemente essa vertente, mas os livros ainda estão em inglês. Quem sabe em inglês, bem, compra lá no Kindle, não precisa nem mandar trazer, já vem para o seu computador, para o seu iPad, você lê aí. Se você não lê em inglês, então entra na internet, entra no YouTube. O meu amigo, pastor Antônio Neto, ele tem 4 vídeos, aliás, está assistindo a gente, né? Cadê pastor Antônio Neto? Oi para você. Ele tem 4 vídeos, né, onde ele explica de uma maneira, ele é um professor muito bom, explica de uma maneira muito didática o que é o dispensacionalismo, o dispensacionalismo progressivo, acaba explicando até as bases em comum entre os sistemas, nas quais nós cremos junto também. Então, sem mais delongas, eu gostaria de falar sobre a história, o histórico, mas do dispensacionalismo progressivo, a gente não vai ter tempo para isso. Então vamos começar logo de cara, mostrando as diferenças da nossa posição, que se chama dispensacionalismo revisado. Por que revisado? Porque ele não é aquele dispensacionalismo clássico que nasceu no início do século XX, ele pelo próprio tempo de debates e de aprendizado e de avanços no estudo teológico, percebeu-se alguns exageros em umas posições, percebeu-se deficiências em outras. Então, a segunda metade do século XX foi marcado por um dispensacionalismo mais consistente, com menos exagero, que sabe diferenciar pontos essenciais do dispensacionalismo de pontos
que são irrelevantes, que aceitam diferenças. Ah, eu creio em 7 dispensações, o outro eu creio em 6. Michael Vlach crê em 8, né? Ele crê numa mais, mas o dispensacionalismo revisado, ele não vê isso como um fator fundamental do dispensacionalismo. Então, o dispensacionalismo revisado se atém com bastante vigor no que é fundamental, e ele aborda as outras áreas, cada intérprete dando ali a sua versão, sabendo que ela não é fundamental para o sistema em si. E o dispensacionalismo progressivo, que apresentou uma nova proposta em algumas áreas, na qual considerava que o dispensacionalismo, na sua forma mais clássica, vamos chamá-lo de dispensacionalismo normativo, no que eles acreditavam não corresponder exatamente à verdade. Então, no campo da hermenêutica, o dispensacionalismo crê no uso da hermenêutica histórico-gramatical. Ontem o Dr. Feinberg esteve aqui falando sobre hermenêutica e, de uma maneira assim bastante simples, ele mostrou o que quais são os pressupostos de uma hermenêutica histórico-gramatical bíblica que faz uso tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento de um modo consistente. O dispensacionalismo progressivo também usa a hermenêutica histórico-gramatical. E por causa disso, eles são pré-milenistas como nós, eles creem no reinado futuro de Jesus na terra sobre Israel, eles creem na restauração espiritual de Israel, disso tudo. Só que eles creem que essa hermenêutica histórico-gramatical, ela é usada até certo ponto, até nos pontos onde a literalidade não comprometa um sistema, a compreensão da Bíblia. Claro que para isso você tem que ter algum sistema que você saiba onde você quer chegar, para avaliar se a hermenêutica histórico-gramatical está correspondendo, né, se ela deve ser usada ou não. Bom, nos casos em que eles consideram que a hermenêutica histórico-gramatical fica aquém da interpretação que a Bíblia deve receber, então é utilizada o que eles chamam de uma hermenêutica complementar. O que a hermenêutica complementar é? Enquanto a hermenêutica histórico-gramatical vê o Novo Testamento como uma revelação progressiva, tendo mais informações do que foram dadas até então no Antigo Testamento, faz o uso das informações do Novo Testamento para compreender melhor o Antigo Testamento, sem tirar do Antigo Testamento seu sentido próprio, que ele tinha desde quando foi dado. A revelação ainda era incompleta, mas não era incorreta. O dispensacionalismo progressivo não vai dizer que a interpretação do Antigo Testamento ou a revelação era incorreta, mas eles vão tratar em alguns pontos como uma revelação incompreendida. Ainda que considerem o sentido que o Antigo Testamento tem nele mesmo, eles ensinam com a sua hermenêutica complementar que o Novo Testamento ensina como o Antigo deve ser interpretado. Então, quando o Novo Testamento faz uso do Antigo Testamento, mas não daquele jeito normal, que você vai lá no Antigo Testamento, você lê, você entende. Mas aí o Novo Testamento faz um uso diferente, né? Tem alguns casos que a gente fica meio em parafuso, né? Até de citação bíblica. Tem um lugar que fala que levou cativo o cativeiro e recebeu homens por dons no Antigo Testamento. Aí Paulo cita esse texto e diz, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ué, que raio de uso do Antigo Testamento é esse? Esse é um mais crítico, né? Mas tem outros mais simples que parecem não respeitar completamente o sentido que o Antigo Testamento tem lá no seu local próprio. Enquanto o dispensacionalista normativo vê essa diferença, essa aparente diferença,
como um acréscimo de revelação, o dispensacionalista progressivo vai ver isso como uma nova luz sobre aquele texto do Antigo Testamento. E por isso a hermenêutica é complementar. Então, aí ele volta lá no Antigo Testamento, e ainda que aquele texto tenha um sentido próprio, aquele texto, naquele mesmo contexto, vai assumir uma parte ali do sentido que vem do Novo Testamento. Opa, mas no Novo Testamento, aquele autor deu aquele sentido, né? Que não, a gente olha para esse texto aqui, a gente não acha. Mas o autor do Novo Testamento fez isso. Mas ele fez isso no processo da revelação progressiva. Ele acrescentou informação e não somente explicou a revelação do passado. Então, ainda que o Novo Testamento acrescente informações, e algumas tenham aí nuances aditivas, nós devemos ainda olhar para o Antigo Testamento no seu contexto e interpretá-lo dentro do seu contexto. Ou nós vamos dizer o quê? Os homens do passado, né, que receberam, que foram os receptores daquela primeira palavra, entenderam apenas parcialmente. Eles entenderam, mas não entenderam tudo. O sentido correto eles não pegaram, porque o Novo Testamento ainda não tinha explicado. Então o problema é que significa encarar o Antigo Testamento não como uma revelação incompleta, mas como uma revelação incompreendida, só podendo ser compreendida à luz do Novo Testamento. E ao usar essa hermenêutica complementar, é claro que novos sentidos vão ser colocados no texto do Antigo Testamento, e ainda que se diga respeitar o sentido original dele, um novo sentido é adicionado, uma nova referência é colocada, a aplicação disso, é claro que vai mudar. Lembram o Dr. Feinberg explicando ontem do significado e da referência? Ele falou sobre o microfone. O microfone é esse, aqueles são microfone, mas quando eu falo microfone sobre o púlpito, aí eu tenho uma referência específica, que não pode ser alterada. Eu não posso dizer, não, mas é que púlpito também é isso aqui tudo, e aquele também está na mesma altura desse, então aquele também está sobre o púlpito, e aí eu transformo a referência daquele microfone, que não era a intenção de quem se referiu a esse, e aquele lá acaba entrando junto. Isso muda a teologia? As doutrinas muda, e por isso o perigo. Mais uma diferença. Para o dispensacionalista normativo, a nova aliança não tem relação direta com a igreja. A igreja recebe benefícios semelhantes ao da nova aliança, que será cumprida com Israel completamente no futuro, mas a igreja não é o cumprimento dessas promessas. Essas promessas vão ser cumpridas com Israel no futuro. No dispensacionalismo progressivo, apesar de não crer que Israel foi rejeitado definitivamente, o dispensacionalista progressivo, ele é um dispensacionalista nesse sentido. Ele vê Israel, não tem negócio, Israel foi rejeitado, agora a igreja tomou o lugar de Israel. Não, ele crê que Israel tem lugar no plano de Deus no futuro. Ainda assim, ele crê que a nova aliança já foi inaugurada. Ela já está sendo cumprida. Você fala, mas então ele não crê que a nova aliança é com a casa de Israel, com a casa de Judá? Crê. Só que ele diz que a nova aliança está sendo cumprida agora, por meio dos judeus remanescentes pela eleição da graça. Hoje na igreja, a igreja é majoritariamente no mundo gentílica, mas tem judeus que se convertem. E Paulo falou isso, falou em Romanos 11, comparou a Israel com um galinho quebrado e afastado, aguardando o dia de ser reenxertado, mas disse que Deus não fez isso, não endureceu o povo todo, mas reservou um remanescente pela eleição da graça, e prova disso era o próprio apóstolo Paulo. O problema de dizer isso aí é legal, eu falo
eu falo assim, a nova aliança já está presente. Isso resolve um problema, sabe por quê? Porque todos nós estamos acostumados a ouvir a igreja da nova aliança. E aí chegar o dispensacionalismo e falar, ó, vamos olhar o que é que é a nova aliança. E relacionar toda ela a Israel no futuro. E dar para a igreja apenas bênçãos semelhantes, que são a salvação, a purificação, e o fator especial, característico da nova aliança, a habitação do Espírito Santo, dizendo que a nova aliança ainda vai ser cumprida com Israel no futuro, é um choque. Então você tem aquele choque, né? Você está ouvindo aquele negócio que você aprendeu desde criança, ser desmontado. Mas não tem o que fazer. Ouvir muitas vezes uma coisa não torna ela verdade. Aí a gente vai para a Bíblia e aprende as referências de cada profecia e tem que chegar nessa conclusão. O dispensacionalismo progressivo, ao dizer isso, ele resolve ali um problema, especialmente esse problema do aperto no coração, porque ele diz, a nova aliança já está presente, mas ele não faz que nem o aliancista. Fala, não, é porque agora a igreja é Israel. Não. Mas ele diz, tem israelita hoje salvo, então a nova aliança está sendo cumprida com eles. Qual é o problema? Ao fazer isso, ao apontar para os israelitas crentes, eles fazem uma divisão dentro da igreja que a Bíblia não permite mais. Agora o judeu que se converte, ele não é um Israel restaurado, ele é a igreja de Cristo. E Paulo vai falar que dentro da igreja não há judeu, não há gentio. Em segundo lugar, ele tem que dizer que a nova aliança está sendo cumprida, mas só na bênção espiritual, mas não é isso que é a nova aliança. A nova aliança tem maior número de promessas físicas, materiais, políticas, do que promessas espirituais. Não que a promessa espiritual seja de menor importância, mas a nova aliança leva em conta especialmente a condição nacional, política. Mais um ponto, o dispensacionalismo vê a igreja como um parêntese temporário no plano de Deus com Israel. Isso aqui o dispensacionalismo progressivo não gosta muito de abordar. Toda vez que o dispensacionalista fala sobre isso, ao dizer parênteses, ele não está colocando a igreja como um subservo do Senhor. Ele está dizendo que há um período de tempo em que o Senhor está tratando diretamente com a igreja e no qual ele deixou Israel na espera. E toda vez que o dispensacionalista fala isso, ele vai falar das 70 semanas de Daniel. Um texto raramente tratado por qualquer dispensacionalista progressivo. O que as 70 semanas de Daniel vão dizer? Elas falam que haveriam 70 setes. Né? Semana, ou sete, é a mesma palavra. Então, não é nossa semana clássica. Parece, ao olhar a história e ao comparar com outros textos, cada grupo de 7 aí representa 7 anos. E a gente percebe que as 69 semanas levam até a morte do Messias. E aí então sobra mais uma semana, mais 7 anos. E aí esses 7 anos entram aonde? O dispensacionalista vai dizer, entra, sabe aonde? Lá na tribulação. Ah, mas por que não pode ser agora? Porque quando a promessa foi dada, foi dito que era 70 semanas sobre o meu povo Israel, sobre esta cidade. Então, é algo que não tem a ver conosco. Então, é justamente do que Romanos 11 fala. Deus deu a quebradinha no galho lá e deixou Israel em ciúmes agora. Provocando nele ciúmes com a igreja. Diga o que é. Problema de... na transmissão. Oi, som, resolveu? Só isso? Se todo problema fosse assim, vem aqui, termina a aula aqui, que eu estou com um problema mais difícil aqui do que esse. Então, deu lá aquela quebradinha, deixou em ciúme,
Mas avisa, ó, se o endurecimento de Israel agora trouxe bênçãos, porque isso trouxe salvação para os gentios, imagine só a sua plenitude, quando eles forem cheios novamente, porque Deus é poderoso para reenxertar. E aí então todo Israel será salvo, é o que Paulo ensina. Então, esse é o ensino do dispensacionalismo. O progressivo vê a igreja não como um parênteses, mas como uma progressão do plano do Senhor para a redenção da humanidade, com a salvação sendo oferecida pela graça a todo aquele que crê e obedece ao Evangelho. Qual o problema nessa frase? Nenhum. Só que ela não aborda aquele problema. Entendeu? A igreja é assim a continuidade do plano de Deus para a história. Só não é a continuidade do plano de Deus para a história de Israel. Nesse caso, o dispensacionalismo progressivo faz confusão entre o plano de Deus para a história e o plano de Deus para Israel. As 70 semanas abordam a história ali, o tratamento de Deus com o povo de Israel. E a igreja vindo ali na sequência, ela não é um plano B de Deus. Ela cumpre a sequência que o Senhor programou para a história da humanidade. Ele programou dispensações. Nessa época eu vou trabalhar com esse povo desse jeito e vou produzir tais coisas. Chegando aqui, eu vou mudar mas então Deus mudou. Não, Deus não mudou. Ele mudou o jeito de tratar o homem, cumprindo os seus propósitos, cumprindo promessas, fazendo o evangelho chegar. Deus pré-traçou esse plano. E é claro que a igreja é uma progressão do plano do Senhor para a redenção da humanidade. Mas não é disso que nós falamos quando dizemos que a igreja está ali num parêntese temporal no tratamento da história do Senhor com Israel. Mas um problema é que a igreja é distinta de Israel. A igreja é uma coisa, Israel é outra. Aí o israelita que se converte hoje é a igreja. Tá? Nós pensamos em Israel como um povo, como uma nação, que hoje está afastada. Mas tem crente. Esse crente está dentro da igreja. A nação como um todo está afastada. E é a nação como um todo que vai ser restaurada no final. É a nação como um todo que vai voltar para a terra da promessa. É a nação como um todo que vai ser convertida pela fé no Senhor Jesus. Então a igreja é distinta de Israel, de modo que as promessas feitas a Israel, né, as alianças, serão plenamente cumpridas no milênio com quem? Com Israel. Por que no milênio? Porque agora nós estamos naquele tempo do parênteses. Agora Deus não está cumprindo aquelas promessas da terra, do trono e do trato, né, da nova aliança. O dispensacionalismo progressivo aqui já é um pouquinho mais perigoso. Ele vê a igreja como cumprimento pleno das profecias do Antigo Testamento. Ou seja, as promessas do Antigo Testamento feitas a Israel são também plenamente cumpridas com a igreja, sem negar as futuras concretizações literais referentes ao milênio, ao reino milenar de Jesus sobre as nações, assentando-se sobre o trono em Jerusalém. Qual é o problema disso? O problema disso é que isso cria um quadrado redondo. Né? Enquanto o aliancismo diz, as promessas estão sendo cumpridas agora, o dispensacionalismo diz, as promessas serão cumpridas no futuro. O dispensacionalismo progressivo fala, não, parem de brigar, as promessas estão sendo cumpridas agora e serão cumpridas no futuro. Ué, mas ela está sendo cumprida agora, por que ela precisa ser cumprida no futuro? Não, porque no futuro é com outro povo. Mas que outro povo? Com Israel. Mas então por que está sendo cumprida com a igreja? Aí vem o problema. Vê os santos de todas as épocas como pertencentes a um mesmo corpo, o Israel do Criador. Né? Então, nesse ponto, talvez isso não seja uniforme, mas alguns dispensacionalistas progressivos chegaram assim muito próximos do aliancismo. Né? Transformaram a igreja não ocupa o lugar do Israel étnico,
Mas ela, sendo um Israel espiritual, ela recebe das bênçãos do Israel étnico, que também vai receber no futuro. E isso cria uma confusão tremenda. Essa confusão chega a tal ponto que houve aliancistas que disseram o seguinte, depois de muitas conversas, o aliancismo concluiu o seguinte: se nós desconsiderarmos ou considerarmos essa distinção de Israel no milênio como um problema secundário, então já não tem diferenças marcantes entre o aliancismo e o dispensacionalismo progressivo, está tudo em ordem. A única diferença é que eles, ao ligarem um milênio a um Israel étnico, eles se diferenciam de nós, mas como eles também consideram a igreja como Israel, e que a igreja também está cumprindo as promessas do Antigo Testamento feitas para Israel, então está tudo em ordem. E isso é interessante, porque os aliancistas percebem isso, os dispensacionalistas normativos percebem isso, mas os dispensacionalistas progressivos não percebem isso. A gente consegue entender o desejo por encontrar ali uma solução. As duas posições são difíceis, o debate é duro, as duas posições têm ali pontos fracos. Então, é uma boa intenção tentar encontrar uma via do meio? É uma boa intenção. Eles fazem isso com sinceridade, com interesse de coração? Fazem, claro. Mas o resultado final é satisfatório? Infelizmente não. E a gente vai ver aí alguns exemplos de por que não. Então, nesse caso, o problema é essa aproximação perigosa do aliancismo, que tira do dispensacionalismo progressivo até o seu caráter. Ele é meio flutuante, às vezes ele pende para o aliancismo, às vezes ele pende para o dispensacionalismo, e aí depende de exegeta também. Uns são mais... É um sistema que não se mantém estável sozinho. Alguns teólogos dizem que a tendência, né, quer dizer que todos vão por esse caminho, mas a tendência é o dispensacionalismo progressivo se tornar o pré-milenismo aliancista, que é o pré-milenismo histórico. Né? Então, que fala as mesmas coisas. A nova aliança já começou, o reino, Jesus, ao sentar à destra de Deus, foi coroado como Messias. A frase é bonita, só que a gente tem que entender o que ela significa. Mais uma diferença é sobre o reino davídico. Quando eu falo reino davídico, eu não estou falando de todos... Lembra o Dr. Feinberg falando de todos os sentidos em que reino aparece? Eu vou mostrar alguns deles. Mas eu estou falando de um reinado específico. A promessa da aliança davídica. Um rei, filho de Davi, reinar em Jerusalém sobre Israel para sempre. Esse trono davídico, o dispensacionalista normativo, vê como algo ainda não inaugurado, aguardando a vinda de Jesus. Nesse sentido, não existe dois tempos para o reino davídico. Não existe um já e um ainda não. Se a gente pegar o termo reino, assim, amplamente, vai ter alguns aspectos que já existem, e vão ter alguns aspectos que ainda não. Então, se aplica esse já ainda não. Mas quando a gente fala do reino davídico, eu não posso usar esse já ainda não, é só o ainda não. No caso do dispensacionalismo progressivo, ele vê o reino davídico como algo já inaugurado, sendo que Jesus já está assentado agora no trono de Davi nos céus. Nesse caso, o Darrell Bock, que inclusive está no Brasil, vi uma foto dele hoje, ele está no Brasil, ele diz o seguinte: o trono celestial e o trono de Davi são um só e o mesmo. O trono celeste de Jesus e o trono de Davi são o mesmo. Então, quando a Bíblia fala trono de Davi, ela está fazendo referência ao trono celestial que Jesus está ocupando. Esse é um exemplo da hermenêutica complementar. O que significava o trono de Davi lá no Antigo Testamento? O trono onde Davi
reinou. Mas aí chega o Novo Testamento, e segundo o dispensacionalismo progressivo, ele ensina como que a expressão deve ser interpretada. Então aí eles respeitam o sentido original, que é um trono terrestre, e acrescentam a esse sentido, lá no Antigo Testamento, um sentido que eles julgam ver no Novo Testamento, apesar de não ser assim uma inferência direta, segundo eles há alusões a isso, e essas alusões para eles são suficientes para dar um sentido adicional, complementar à ideia do trono de Davi. Então, ainda que Jesus vá cumprir no futuro essas promessas desse trono davídico, agora ele já está reinando no trono de Davi, e com isso a aliança já foi inaugurada e está correndo, já que a nova aliança já foi inaugurada com Israel remanescente, então o trono de Davi também já está aí, não está faltando mais nada quase. Problema: identificação irregular e implicações teológicas equivocadas ligadas ao conceito de reino davídico. Então, quais são os argumentos usados? Talvez o mais frequente é que, segundo o dispensacionalismo progressivo, a nova aliança já é vigente com Israel, porque Atos 2, segundo eles, já foi o cumprimento de Joel 2. Sobre isso eu não vou me alongar muito, porque eu falei isso ontem. Então você vai assistir a palestra sobre a nova aliança em Israel e vai ver que eu falei justamente a citação tipológica de Pedro, exatamente como o Dr. Feinberg à noite falou, né, do microfone e desse microfone. Então Pedro, em Atos 2, falou: o que vocês estão vendo aqui não são homens bêbados. É disso, é de uma coisa assim que Joel falou. E o que Joel falou? Que o Espírito Santo seria concedido. Agora, quando a gente vai lá, em Joel, o significado, né, a concessão do Espírito Santo é a mesma, mas a referência é diferente. Quando a gente olha o contexto e o que mais Joel prediz, a gente vê que ele não está falando de Atos 2, ele fala de um monte de coisa que não aconteceu em Atos 2. E que o próprio Novo Testamento atrela, por exemplo, Mateus 24, 29, Apocalipse 6, 12 a 14, que fala dos sinais cósmicos que Joel aplica, à mesma época em que o Espírito Santo é concedido a Israel. Esses textos de Jesus, do apóstolo João, localizam esses eventos no futuro, na tribulação. E aí a gente percebe que Pedro está falando do mesmo sentido, é a mesma habitação do Espírito Santo, mas de um outro momento. Tudo bem, mas onde é mais utilizado ainda pelo dispensacionalismo progressivo, estão aí, abra aí a sua Bíblia, nos versículos, em Atos 2, nos versículos 30 até o 36. Esse texto aqui é meio clássico nas defesas do dispensacionalismo progressivo, para falar do trono. A principal distinção entre o dispensacionalismo normativo e o progressivo vai estar na área do trono, do reinado. Então eles dizem o seguinte: olha só como o trono de Davi já está sendo ocupado por Jesus hoje. O texto diz assim: sendo, pois, profeta, está falando de Davi, né? Sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que ouvis. Então eles dizem o seguinte: Davi falou que o teu santo não veria corrupção, mas ele se corrompeu lá, apodreceu lá no túmulo. Mas ele, como profeta, ele estava falando da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. E é por isso que Jesus ressuscitou, porque ele é aquele herdeiro do trono. E aí o 33 diz que ele sentou à destra de Deus. Então, fica claro
né? Eles não dizem assim que fica tão claro. O Darrell Bock mesmo vai dizer assim, isso aqui não é uma referência direta, mas tudo leva a crer que então, esse negócio de se assentar no trono, né? Razão pela qual Jesus ressuscitou, e ele ter se sentado à destra de Deus são a mesma coisa. O texto não é claro, mas há indicações aqui nesse texto de que as duas coisas se cumpriram ao mesmo tempo. Jesus sentou no trono de Davi e sentou à destra de Deus. Qual é o problema? O problema, primeiro, o texto não está dizendo isso. O texto só está dizendo, está informando quem é Jesus. E por que ele ressuscitou? Né? Ele ressuscitou porque ele é aquele herdeiro de Davi. A ressurreição dele não fez ele pular para o trono de Davi nos céus. Não, a ressurreição dele tornou ele o reconhecido Messias prometido que ainda vai sentar no trono de Davi. Ele é aquele habilitado a sentar no trono de Davi pela ressurreição. Agora ele está sentado à destra de Deus. E como que eu sei que agora ele está sentado à destra de Deus e não no trono de Davi? Porque o texto continua. O texto continua e diz assim, 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Opa, ele já falou aqui, ó, foi exaltado à destra de Deus, né? Então, assenta-te à minha direita, até que, reparem nessa expressão, até que, e aí diz, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ué, mas os inimigos de Jesus já não estão sob o estrado dos seus pés? Né? Ele não está reinando no céu? É claro que está. Tem alguém que Jesus não comanda? Não, ninguém. Mas esse reinado eterno, divino, soberano de Jesus não atende às promessas do reino davídico, mesmo porque quando ele volta para o lugar de onde saiu, né, do qual se esvaziando se fez servo, e ele volta a se assentar no trono ao lado de Deus, o trono divino da sua soberania, da sua divindade. O texto diz que ele vai ficar ali assentado até alguma coisa acontecer. E quando essa coisa acontecer, os inimigos dele serão postos debaixo do estrado dos seus pés. Então é óbvio que esse texto não está falando da soberania de Jesus agora. Ele está reinando sobre. É claro que está reinando. Para isso não precisava promessa. Ele reinava antes de vir. Ele reinava desde a criação. Quando a gente fala de que Jesus vai reinar no futuro, ninguém está dizendo, nenhum dispensacionalista está dizendo que ele não está reinando soberanamente sobre as nações. O que o dispensacionalista vai dizer é que ele não está reinando no trono de Davi, conforme a promessa. Para isso precisou uma promessa, porque era uma coisa que não tinha acontecido, que ainda não aconteceu. E que quando Jesus se assentou à direita de Deus, também não aconteceu, porque ele está sentado lá até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. É por isso que ainda não iniciou o reinado do trono davídico, e aguardamos o tempo em que não só os inimigos serão postos debaixo do domínio do trono divino de Jesus, mas do trono davídico de Jesus. Ele vem e vai reinar também sobre os inimigos nessa terra. Então, eu acredito que para a gente dar um rumo nisso aqui, como tanto a nova aliança como a aliança davídica estão ligadas ao início do reinado de Jesus como Messias, que é um dos maiores problemas entre o dispensacionalismo normativo e o progressivo, então é melhor a gente definir o que são o reino prometido e o que é o trono de Davi. Então nós vamos responder rapidamente 4 perguntas. E por que rapidamente? Porque eu vou citar textos aqui, esse texto aqui não precisa anotar tudo não. Eu vou dar no final o endereço na internet, onde todas essas anotações estão, e você vai ler com bastante calma, você vai lembrar do que eu falei aqui, vai voltar, reassistir o vídeo e vai estudar com mais calma, mais detimento os textos que eu vou apresentar. Então as perguntas são: existe mais de uma concepção de reino? Porque se existir, eu não preciso fazer essa manobra para
para sair daquela briga. O reino ainda não veio, o reino já está aqui, o reino ainda vem. Não, tem um reino que já está aqui, tem um reino que ainda vem. Eu não preciso pegar o reino que ainda vem e dizer que ele já está aqui também para resolver o problema, criando outro, criando um quadrado de 5 pontas, né? Uma coisa, uma afirmação que é bonita, que parece ponderada, que transmite assim cautela, o desejo de acertar e o desejo de ser cuidadoso, de encontrar uma via que não seja extrema. O problema é que ela tenta unir dois conceitos antagônicos e excludentes. Então, tem casos que a via do meio existe, mas tem casos que não existe. Não existe palmeirense corintiano. Existe, Puff? Não, né? Isso não é que existe. Segundo, há bases para igualar o trono de Davi ao trono de Deus. O que é o trono de Davi? E o que também está ligado ao cumprimento do trono de Davi? Quando o trono de Davi vier, o que mais tem que acontecer junto, conforme as Escrituras? Então, a primeira pergunta: existe mais de uma concepção de reino? Os judeus sempre viram o conceito de reino com duas vertentes, uma presente e uma futura. Então, os judeus viram isso. Olha Daniel, lá dois textos de Daniel. Num, ele diz assim, ele fala do Altíssimo: eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. O que é esse reino aqui? É um reino que não tem começo nem fim. É a soberania do Senhor sobre toda a criação. Então, Daniel tem essa visão desse reino contínuo, a soberania do Senhor. O próprio Daniel, no capítulo 2, ele, ao falar daquela substituição de reinos, né, por causa da imagem daquela estátua no sonho de Nabucodonosor, ele fala de reino que é substituído por outro, que dá lugar para outro, e aí ele diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino. Olha, agora já está falando de um reino lá no futuro. Não era um reino de gerações em gerações. Naqueles dias, né, no dia desses reis, ele sucederá um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo. Então, além dele mostrar um conceito futuro de reino, ele mostra um conceito terreno de reino. Ele está falando de reinos terrenos, né? Ele fala lá do reino de Nabucodonosor sendo substituído. Depois, a gente aprendendo história, a gente vê a substituição pelo Império grego, pelo Império persa, o Império romano. E aí vem uma pedra que derruba esses reinos, e que ela é um reino que não passa a outro povo. É um reino terreno que é futuro. Jesus também demonstrou esse conceito duplo de reino, de presente e de futuro. Ele falou assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Alguns tradutores tentam falar assim: não, está próximo o reino, né? Ele está quase chegando, mas aqui não, ele está dizendo, é chegado. Um aspecto de reino que estava presente ali, com a vinda, com o ministério de Jesus. O mesmo Jesus ensinou a orar como? Em Mateus 6, venha o teu reino. Ele fala: o reino chegou porque eu estou expulsando demônios. E vocês vão orar assim: venha o teu reino. O próprio Jesus está demonstrando ter mais de um conceito de reino, um aspecto presente e um que é futuro. Até no Apocalipse, com toda a escatologia que ele tem, a gente percebe os dois conceitos de reino. Olha João falando no comecinho: e nos constituiu reino. Né? Ele está falando para quem? Ele está escrevendo para a igreja dele lá. Nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus. Mais para frente ele diz: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então era um conceito de reino já presente com a igreja, por meio da igreja. O mesmo João vai escrever em Apocalipse o quê? O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou
do nosso Senhor. Peraí, como é que isso aí se tornou? Ele não é o reino de geração em geração? É, só que tem um aspecto de reino que a Bíblia também coloca, que ainda na época dos eventos escatológicos se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 17 lá no final, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Opa, vai acontecer alguma coisa nos dias escatológicos que vai fazer jus a esses textos. Jesus vai assumir o reino e vai passar a reinar. Mas Jesus está reinando agora. Tá, mas não é nesse contexto, não é nesse significado de reino. Então a gente percebe isso. Eu não tenho, portanto, que unir todos os conceitos de reino num só. Eu não tenho que dizer que o reinado davídico no futuro está presente agora também, só para o aliancista não me dizer: não, mas então você está dizendo que Jesus não reina agora. Não, eu estou dizendo que ele reina. Eu estou dizendo que agora ele não reina no trono de Davi. Agora ele está à destra de Deus, aguardando até que sejam postos os seus inimigos sob o estrado dos seus pés. E aí então, o reino do mundo se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nesse tempo, o que ele vai fazer? Ele assumirá o grande poder e passará a reinar. Então são conceitos diferentes. Então não há razões para eu ter que unir conceitos de reino num só. Então, se eu não preciso fazer isso, será que eu tenho bases para igualar, então, o trono de Davi ao trono de Deus? Olha só, Jesus estar assentado agora no trono de Deus não cumpre a previsão de ter seus inimigos debaixo dos seus pés. É exatamente do que eu estava falando agora. Hebreus 12 fala que ele está assentado à destra do trono de Deus. Então, ele já está reinando, joia. Só que o texto de Mateus 22, no versículo 44, vai fazer a mesma citação de futuro, dizendo: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Um texto semelhante ao de Atos, no mesmo contexto da aplicação do reinado do Senhor Jesus, assentado à destra de Deus, aguardando até que seus inimigos sejam postos debaixo do seu pé. Outra coisa, Jesus diferenciou seu trono, que será compartilhado com os salvos. A Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo, Apocalipse vai dizer: bem-aventurados, a gente vai ver isso ainda, bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição e reinarão 1000 anos com Cristo, né? Se perseverarmos também com Ele, reinaremos. Jesus, Ele diferenciou o seu trono, que vai ser compartilhado com seus co-herdeiros, com os salvos, do trono de Deus, do qual ele se assenta agora. Olha o que Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Jesus está dizendo. E está concordando com esses outros textos que eu citei brevemente. Quem vencer, quem que são esses aqui que venceram? Os crentes, aqueles que vão vencer pela fé. Eu vou conceder que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus está falando de um trono dele, que será compartilhado conosco, os salvos, e ele diz que isso vai ser semelhante à vitória que ele teve, que também lhe levou para um trono, o trono do Pai, onde ele se assentou, o seu trono. Se nós quisermos igualar o meu trono aqui com o seu trono, nós que somos chamados em Romanos 8:17 de herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, vamos dizer que somos herdeiros do trono divino do Senhor. Jesus se assentou com o Pai
no seu trono. Aquele é o trono de Davi. Então um dia eu vou sentar com o Pai junto, eu sou herdeiro do trono da divindade. Não, aí não. Ah, então não é o mesmo trono. Então do que Jesus está falando? Jesus está falando de um trono que ele vai compartilhar conosco. E a Bíblia depois vai mostrar exatamente, especificamente qual é. Mas esse não é o mesmo trono, que ele faz aqui diferença. O trono que ele vencendo se assentou ao lado do Pai, onde ele aguarda até que sejam postos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Outra coisa, o reinado compartilhado de Cristo, com os salvos, é identificado com seu controle pleno e definitivo das nações. Olha só, eu estava olhando Daniel 7, 13 e 14, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar a ele. Foi-lhe dado o domínio e glória e o reino para que todos os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. E aí o versículo 27 do mesmo capítulo diz: o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Espera aí, ali disse que o reino, o domínio seria dado para quem? Para o Filho do Homem, Seria lhe dado toda a glória e todos vão servir ele e ele vai reinar para sempre. Só que aí fala a mesma coisa do povo dos santos do Altíssimo. Isso quer dizer que quando for dado o domínio dos reinos debaixo dos céus ao Filho do Homem, o povo dele, o povo do Altíssimo, vai exercer autoridade também sobre o mundo por meio desse reinado. A gente não consegue tratar isso aqui, por exemplo, no estado eterno. E nem consegue trazer para agora esse governo. A gente pode dizer, Jesus está governando as nações. Mas e o reino dado ao povo dele? Não, ao povo dele agora somos nós. E que governo que a gente tem sobre as nações? Ah, não, mas não é um governo, é influência, não. O reino, o domínio e a majestade dos reinos de todos os reinos debaixo do céu. Isso aqui está dizendo que todo o comando do mundo será dado ao Filho do Homem e ao povo do Altíssimo. Quer dizer que o seu reinado inclui um povo por meio do qual ele reina. Isso não encaixa agora, isso não encaixa na eternidade, isso se encaixa somente no milênio, segundo a visão dispensacionalista normativa. Jesus reinando sobre Israel e as nações vindo a Sião aprender sua lei. Porque de Sião fluirá o ensino e a palavra. É o único lugar em que se enquadra. A diferença entre o trono de Davi, que lhe é dado, e o trono que ele está assentado agora, é marcante. Então, se há uma distinção marcante, então o que é o trono de Davi? O trono de Davi não é uma expressão de significado espiritual, Trono de Davi é só um modo de se referir ao trono de Jesus no céu. Não. Bem-vindos, eu apresento a vocês a aliança davídica, segundo Samuel 7, versículos 10 a 16, ou pelo menos do 11 ao 16. A gente vê Deus falando o seguinte: prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Ou seja, a aliança davídica está atrelada também ao cumprimento da aliança abraâmica e da paz que depois é prometida na nova aliança. E aí é dito no 11: desde o dia em que mandei houvessem
juízes sobre o meu povo de Israel. Isso faz parte do versículo anterior, me desculpem. Pega da metade do 11. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Essa aqui é a aliança davídica. Davi fala assim, eu vou fazer uma casa para o Senhor. Deus fala, você não vai me fazer uma casa, eu vou te fazer uma casa. Mas eu já tenho. Minha casa é minha vida. Não, é outra casa, é uma dinastia. É um reinado que não vai passar. Eu vou te fazer uma casa, quando os teus dias se cumprirem, o 12 aí, né? E descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Oba, é Jesus. Opa, não é Jesus. Este edificará uma casa ao meu nome. Quem foi que edificou? Ah, não, mas essa casa aqui é a igreja. Não, ele continua. Edificará uma casa ao meu nome, eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Ah, é Jesus. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho do homem. Não, não é Jesus. De quem que ele está falando aqui? De Salomão. Está falando, depois que você morrer, você tomou o trono, você sentou no trono, não do seu pai. O rei anterior não cedeu o trono para o filho dele. Eu mudei de casa real em Israel, mas isso eu não vou fazer de novo. A sua casa real vai perdurar. Então, isso vai começar com o seu filho. Ele vai construir a casa que você queria construir para mim. E aí, sabe o que eu vou fazer? Ele me será por filho, e o trono dele, né? Eu vou estabelecer o trono dele para sempre também. Então, a mesma promessa que Deus fez para Davi, ele estende a Salomão. Então, o trono de Davi é também o trono de Salomão. Quando a gente olha em Reis, em Crônicas, quando Salomão está construindo o templo, ele percebe isso aqui muito bem, ele aplica para si. Ele cita essa promessa, ele fala, e eu construí esse templo. E Deus prometeu que o meu trono aqui seria confirmado para sempre. Significa que essa linhagem continua. Então, se eu pegar a expressão trono de Davi e tirar da linhagem aí de Davi, eu quiser pular de Davi para Jesus, e já que eu pulei de Davi para Jesus, qualquer trono é trono, então o trono dos céus está bom, eu vou ignorar que assim como a aliança abraâmica foi repetida para Isaac, foi repetida para Jacó, ela aqui faz menção também a Salomão, e diz que o trono de Salomão também seria estabelecido para sempre. E aí o 16 termina, a tua casa e o teu reino, não é só a casa, não é só a descendência real, é também o teu reino. Qual é o reino de Davi? O mundo todo, cujo trono está no céu, não foi sobre esse reino que Davi reinou. Ele reinou sobre um reino específico, Israel. O mesmo reino sobre o qual Salomão reinou. Ele diz, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Agora falando para Davi. Então, eu não posso espiritualizar essa expressão trono de Davi. O aliancista faz isso de primeira, e trono de Davi é isso, é agora. O dispensacionalista progressivo, ele não quer fazer isso, ele é um dispensacionalista, ele reconhece o cumprimento futuro, mas ele tenta aqui adequar as duas afirmações que não aceitam conviver juntos. Ou o trono de Davi é um trono específico sobre Israel no futuro, ou o trono de Davi é um trono celestial que não é só sobre Israel e não é no futuro, já é desde o presente. Essa é uma grande dificuldade. O trono de Davi envolve, como eu falei, o governo do reino que Davi governou. Não tem como eu desassociar, não tem como eu dizer, Jesus está reinando no trono de Davi, e por causa disso, nós aqui no Brasil estamos sendo reinados pelo Messias davídico. Ele é o Messias davídico, mas ainda não está reinando como Messias davídico. Ele está reinando sobre nós como Deus criador, eterno e soberano.
Isaías 9,7 diz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, mas não é só sobre o trono de Davi, mas também sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O trono de Davi e seu reino, mas qual é esse reino? A gente pode dizer, não, esse reino é o mundo todo. Não, aí Lucas 1, 32 e 33 vão explicar. Este é o que o anjo diz para Maria. Este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre, amém, sobre a casa de Jacó. Opa! Olha o que é seu reino. O reino de Davi, o trono de Davi sobre seu reino de Isaías, é o trono de Davi e a casa de Jacó. Isso aqui é meio óbvio até, né? É óbvio. O dispensacionalista progressivo, ele reconhece isso. O problema é que ele não quer ficar nos limites disso. E aí é um problema. Aí é criar uma hermenêutica complementar que dá um sentido que vai além da promessa. Quando a mesma promessa é repetida da mesma forma no Novo Testamento. Lembra que o Dr. Feinberg falou? O que foi dito no Antigo Testamento permanece válido, a não ser que o Novo Testamento especificamente o cancele. Nesse caso, não só não cancelou, como confirmou nos mesmos termos. Não tem como eu identificar o trono de Davi com outra coisa qualquer, que não seja o trono em Jerusalém, sobre um Israel restaurado, coisa que ainda não aconteceu, coisa que ainda aguarda cumprimento futuro. E aí, eu falei sobre futuro, né? Por que no futuro? O que está ligado ao cumprimento do trono de Davi? Tem coisas que, junto com a vinda do trono de Davi, coisas que tem que se cumprir junto. Em primeiro lugar, a redenção de Israel na terra da promessa e execução da justiça no mundo. Jeremias 23, 5, 6 diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Ele que é rei, reinará e agirá sabiamente e executará juízo e justiça sobre a terra. Opa, então ele vai, mas ele está fazendo isso, ele é o justo. Mas alguém aqui tem assistido alguma televisão aí? O juízo e a justiça já estão sendo feitos completamente na terra, conforme as promessas dadas sob o reinado do Messias. E tem mais, nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Israel habitará seguro. Judá será salvo. Falta ainda, falta aqui a restauração de Israel, falta essa regência direta, não é o governo soberano que lida inclusive com a rebeldia do mundo, é chegar aqui e dizer, agora os rebeldes serão punidos, quem não subir de ano em ano a Jerusalém não vai chover na casa. Então eu tenho que obedecer, a justiça será efetuada com celeridade, ele vai reger com cetro de ferro. Então, a promessa do reinado é associada a esse governo justo, a execução dessa justiça e a restauração de Israel e de Judá. O que mais? A reconstrução do templo. Olha como a promessa do reinado está ligada à restauração do templo, que hoje não existe. E diz-lhe, ainda assim diz o Senhor, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. O amilenista já vai falar, o templo somos nós. Aí tem no Facebook, né, o filtrozinho, o templo sou eu. Já vou falar uma coisa, toda vez que eu vejo no Facebook uma fotinha escrito, o templo sou eu, vou lá e cancelo a amizade, eu não aguento mais papo de desigrejado, então não põe esse filtro. Então, aí ele diz aqui, o amilenista vai falar, o templo somos nós, mas olha do que ele está falando aqui.
Ele edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Na vinda de Jesus, no ele subir ao seu trono, ao trono de Davi, ele também vai executar os serviços sacerdotais de um templo reconstruído. Não tem trono de Davi, reinado no trono de Davi, enquanto ele ainda não reconstruiu o templo, e não tem aqui a perfeita sintonia entre os ofícios de rei e sacerdote. Aonde? Em Jerusalém, não simbolicamente, não alegoricamente. E o que mais tem que acontecer? Tem que ter um reinado de 1000 anos na terra, compartilhado com os salvos ressurretos. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. São esses, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quando Jesus vem para reinar, os salvos reinarão com ele 1000 anos. E Apocalipse 5, 9 a 10 diz: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com seu sangue compraste para Deus os que precedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. O reinado de Jesus, que cumpre as promessas do trono davídico, é compartilhado com os salvos, e esse reinado é sobre a terra. O reinado desses 1000 anos são sobre a terra. Jesus precisa voltar, precisa se assentar no trono em Jerusalém, precisa restaurar Israel, precisa ter os salvos ressurretos reinando junto, precisa sujeitar, submeter todas as nações ao seu comando, e precisa exercer essa justiça ao longo de 1000 anos. Aí é cumprida a promessa do trono de Davi. Hoje, nenhum desses outros fatores identifica o reinado celeste de Jesus, que é real, que existe, mas sob o aspecto divino, soberano, que sempre existiu e que nunca precisou de promessa. Esse vai cumprir no futuro uma promessa específica do trono de Davi. Sendo assim, que conclusão a gente tira? Nossa conclusão é que todo o reino de Deus, todos aqueles aspectos do reino de Deus, todo o reino de Deus está sob o trono de Deus. Então, sempre que você viu lá falando de reino, de trono, Deus manda. Mas nem todo o reino de Deus está sob o trono de Davi. Todo o trono de Deus, todo o reino de Deus está sob o trono de Deus, mas nem todo o reino de Deus está sob o trono de Davi. O trono de Davi é um aspecto do reino específico, que tem um lugar na história, tem um povo para reinar, e a partir dele, aí então a influência sobre o mundo todo. Sendo assim, tanto a nova aliança, que envolve o quê? Purificação, restauração plena de Israel na terra da promessa, uma purificação total de Israel na terra da promessa, como a aliança davídica, que envolve o quê? Reinado físico de Jesus em Jerusalém, sobre Israel restaurado, assim como o domínio sobre as nações. Então, tanto uma como outra ainda não foram inaugurados e permanecem sendo alvos da nossa completa esperança futura. A nova aliança, mas eu já tenho o Espírito Santo, porque Deus deu a você, com quem ele agora trabalha de uma maneira diferente do que ele trabalha com Israel. Ele deu a você bênçãos semelhantes a que ele prometeu para Israel no futuro. E você desde já tem um gostinho do reino que vem. Mas ela ainda não foi cumprida. Os israelitas ainda estão por aí, incrédulos, longe da terra, sem restauração. E a aliança davídica, com Jesus reinando aqui, ainda que ele seja o rei do povo do Senhor, o rei do nosso coração, o rei da nossa salvação, o nosso majestoso governante,
a sua promessa de sentar no trono davídico, o Messias prometido sobre o povo de Jacó, isso ainda permanece como alvo de uma esperança futura. Também não é válido o uso de uma hermenêutica complementar. Está indo tão bem na hermenêutica histórico-gramatical, mas aí chega num lugar que não era onde eu queria ter chegado. Aí então vamos complementar um pouquinho, só para dar só um grauzinho aqui. Não é válido o uso da hermenêutica complementar, nem a atribuição de novos sentidos ou aplicações que não venham da exegese natural do texto, e cada um no seu devido lugar, a fim de atender supostas alterações de compreensão de textos do Antigo Testamento pelo Novo Testamento. Então, apesar do dispensacionalismo progressivo ser uma proposta que parece assim bastante balanceada, ponderada, ela não atinge o objetivo a que se propõe com extrema dedicação, com extrema boa vontade, de fornecer um método hermenêutico consistente, com resultados consistentes. Ao contrário disso, ela no mesmo momento, ela quer ficar junto com o dispensacionalismo e junto com o aliancismo, a ponto do dispensacionalismo dizer, não, realmente, você espera um reinado futuro. E o aliancismo dizer, não tem mais diferença considerável entre nós. Porque ele tenta fazer as afirmações contrárias e autoexcludentes na mesma frase, dando um resultado bonito na frase, mas impossível de ser concretizado. Por isso, nós não somos dispensacionalistas progressivos. Acabou a aula, quer encontrar as anotações desse estudo? Vai lá de novo no site, ontem eu passei lição de casa, né? Mandei entrar lá na barra recursos, e lá no dispensacionalismo, e mandei ler os 9 primeiros artigos, né? Para a aula de hoje, vocês vão ler a posição número 10, dispensacionalismo progressivo, por que não? São só essas anotações, não é um texto tão grande que nem o de ontem.